2. Desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também que se admita, primeiro, que sua natureza difere da do corpo, visto que, separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso que possuí-la de nada nos valeria. Admitido isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte, que vem a ser feito dela e para onde vai. Segundo a crença vulgar, vai para o céu ou para o inferno. Mas onde fica o céu e o inferno? Dizia-se outrora que o céu era em cima e o inferno embaixo. Porém, o que são o alto e o baixo no universo, uma vez que se conhece a esfericidade da Terra, o movimento dos astros, movimento que faz com que o que dado instante está no alto, esteja 12 horas depois embaixo, e o infinito do espaço, através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis. Verdade é que por lugares inferiores também se designam as profundezas da Terra, mas que vêm a ser essas profundezas, desde que a geologia as esquadrinhou, que ficaram sendo igualmente as esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu das estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro dos mundos, que mesmo o nosso Sol não é único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um o centro de um turbilhão planetário, aqui ficou reduzida a importância da Terra, mergulhada nessa imensidade. Por que injustificável privilégio este quase imperceptível grão de areia, que não avulta pelo seu volume nem pela sua posição, nem pelo seu papel que lhe cabe desempenhar, seria o único planeta povoado de seres racionais? A razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Ora, se são povoados, também fornece seus contingentes para o mundo das almas. Porém, ainda uma vez, que terá sido feito dessas almas, depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que se lhe destinavam e, sobretudo, depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos as multiplicou ao infinito. Não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes assina por domínio. Não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Formam elas um mundo invisível, no qual vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Haverá nisso alguma impossibilidade, alguma coisa que repugne a razão? De modo algum, de modo nenhum. Tudo, ao contrário, nos afirma que não pode ser de outra maneira. Mas então, que vem a ser das penas e recompensas futuras, desde que se lhes suprimam os lugares especiais onde se efetivem? Notai que a incredulidade com relação a tais penas e recompensas provém geralmente de serem umas e outras apresentadas em condições inadmissíveis. Dizei em vez disso que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça, que a sorte lhes está subordinada ao estado moral, que a reunião das que se voltam mútua, simpatia e são boas, representa para elas uma fonte de ventura, que, de acordo com o grau de purificação que têm alcançado, penetram e entreveem coisas que almas grosseiras não distinguem. E toda a gente compreenderá sem dificuldade. Dizei mais que as almas não atingem o grau supremo, senão pelos esforços que façam por se melhorarem. E depois de uma série de provas adequadas à sua purificação, que os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir, tendo boa vontade, que os anjos são os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo, que se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas
e lhes tereis dado a felicidade um fim mais útil e mais atraente, do que, fazendo-a consistir numa contemplação perpétua, que não passaria de perpétua inutilidade. Dizei finalmente que os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição. Isso parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina que os dá como criados para o mal e ao mal destinados eternamente. Aí tendes o que a mais severa razão, a mais rigorosa lógica, o bom senso, em suma, podem admitir? Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chama espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens despojadas do invólucro corpóreo. Mais hipotética lhe seria a existência se fossem seres à parte. Porém, se admitir que há almas, necessário também será se admita que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Se admite que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir, do mesmo modo, que os espíritos estão por toda parte. Possível, portanto, não fora negar a existência dos espíritos sem negar das almas.